Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de adolescentes, lição de número 5, de 31/7/2022, que tem como título o primeiro diário de viagem. O primeiro diário de viagem. Viagem de quem? Do apóstolo Paulo, onde nós estamos estudando o apóstolo Paulo, grande missionário, neste trimestre. Desde já, peço encarecidamente as orações dos santos, pois somos carentes das vossas orações. Ore por mim, ore por minha família nas suas orações, quando dobrar os joelhos. Ore para que possamos também continuar com esta obra. Somos carentes das orações dos santos e acreditamos que as orações de um justo podem muito em seus efeitos. Então, ore por nós. Eu também, mais uma vez, aqui aquele que já viu, quem nunca viu ainda, apresentar este livro, Apocalipse, o Homem da Queda à Eternidade, um livro que Deus nos deu a graça para produzir, um livro evangelístico e também de cunho apocalíptico, um livro que ele fala sobre a queda do homem, consequência da queda, a morte espiritual, falo sobre a morte física, corpo, alma e espírito, o amor de Deus para com a humanidade através de Jesus Cristo, por que Jesus Cristo é o Salvador, o que foi que ele fez, a vinda do Senhor Jesus nas suas duas fases, a primeira fase, arrebatamento da igreja, a segunda fase com a igreja, grande tribulação, besta que saiu da terra, besta que saiu do mar, falso profeta anticristo, os remanescentes, os mártires, as duas testemunhas, eternidade, grande tribulação, eternidade com Deus, eternidade sem Deus, milênio e a nova Jerusalém. Se os irmãos puderem adquirir, eu agradeço. R$30 para todo o Brasil, ok? Deus abençoe, compartilhe aí. Também não esqueça de se inscrever no canal, você que está assistindo aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, diga de onde você está assistindo, que é muito importante para a gente interagir. Fico muito feliz quando alguém comenta de estar assistindo de uma cidade bem distante aqui da minha. Eu agradeço muito, que Deus possa continuar suprindo as vossas necessidades. Vamos para a lição de número 5, vou dobrar aqui. Vamos fazer aqui a nossa... Hoje iremos falar da nossa lição de número 5 e eu resolvi trazer essa lição de número 5, um pouquinho da geografia bíblica. A geografia bíblica que eu já até iniciei na aula passada, eu falei um pouquinho dessa trajetória do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, como esta semana também fala desse diário de viagem. Então, o diário são os registros que o apóstolo Paulo fez por onde ele passava e ele deixava registrado. Então, nós iremos falar e viajar também com o apóstolo Paulo aqui nessa primeira viagem missionária. Leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 a 15 e o 43 ao 49. A nossa mensagem, Atos 14, 15, parte B. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Converta-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Amém. Interessante que vocês possam fazer essa leitura também em casa, da nossa leitura bíblica. O primeiro tópico da nossa lição, vamos começar aqui. O primeiro tópico, deixa eu pegar aqui. O primeiro tópico fala sobre a parada em Pafos para conversar com o governador. Quem foi? Quem estava ali no início da primeira
viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos lá. E é bom a gente entender aqui, como eu já coloquei esse mapa que vocês podem observar, para a gente entender um pouquinho da geografia bíblica, que é muito importante, apesar de serem adolescentes, mas já é bom e está na hora de a gente aprender um pouquinho da geografia bíblica. Quando ouvirmos o irmão pregar na congregação, nós sabermos identificar onde estava cada cidade que o apóstolo Paulo ele passou, o que ele passava pregando o evangelho. Então, o primeiro tópico, a parada em Pafos para conversar com o governador. Como foi essa parada? A primeira parada de Paulo, Barnabé e João Marcos. Então, saíram de Antioquia, primeira viagem missionária, saíram de Antioquia da Síria. Falei também sobre isso. Antioquia da Síria. Quem saiu daqui? Paulo, Barnabé e Marcos. Ele fala João Marcos. Então, esses três estavam na igreja de Antioquia quando receberam a orientação dada ali pelo Espírito Santo, separar Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, saiu ali de Antioquia, da Síria. Quando ele sai de Antioquia da Síria, ele passa pela Seleucia. Depois da Seleucia, ele vem para Salamina, aqui. E Salamina é onde? Salamina se encontra em uma ilha de Chipre, ao leste de Chipre. Aqui essa ilha toda é a ilha de Chipre. Então, Salamina se encontra ao leste de Chipre. E quando ele chega em Salamina, logo eles começam a falar de Jesus. Aqui em Salamina, ele já começa, a falar de Jesus. Ele ali começa a pregar o evangelho, a falar de Jesus. Não perde tempo. Ele já vem aqui em Salamina e começa a falar de Jesus. E depois, vou fazer até aqui. Depois que ele sai de Salamina, ali pregando o evangelho, ele atravessa a ilha daqui, do leste para o oeste. E ele vem até onde? Pafos. Aqui. Pafos se encontrava na ilha de Chipre. Pafos. Quando ele chega em Pafos, ele pregando também o evangelho em Pafos, ele conhece duas pessoas nesta ilha aqui de Chipre, ou nessa parte aqui de Pafos. Quem era o primeiro? O primeiro, duas pessoas. O primeiro era o governador, eu vou botar aqui, o governador que se chamava Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, o governador. E ele encontra também aqui o amigo do governador. Quem era o amigo do governador? Conhecido como, era um falso profeta, ele era mágico, conhecido como Bar Jesus. Bar Jesus. Esse aqui era um falso profeta, um mágico, que tinha também como nome de Elimas. Elimas. Aí a gente vai ver isso, conferir lá em Atos capítulo 13, dos versículos 6 ao 8. E esses dois homens que estavam ali, nesta cidade de Pafos, este aqui, o Elimas, o amigo do governador, Sérgio Paulo, ele, como era falso profeta, ele não permitia que o Sérgio Paulo, o governador, ouvisse sobre
a verdade, porque ele sempre pregava, anunciava a mentira. E essa mentira aqui induzia o Sérgio Paulo a viver também na mentira. E a palavra de Deus, o mágico não queria que o amigo entendesse a palavra de Deus e ficou atrapalhando, por isso Paulo repreendeu. O apóstolo Paulo repreendeu ele, Elimas, o mágico, dizendo que, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Então, ele torcia o verdadeiro ensinamento do Senhor. Ele pregava ao contrário ao Senhor, distorcia tudo. Ele, em vez de ir com a verdade para ajudar seu amigo, não, ele iria com a mentira, atrapalhando e desfazendo da verdade. Quem era esse? Elimas, o Bar-Jesus. Elimas que fazia isso. Então, na mesma hora, quando o apóstolo Paulo amaldiçoou ele, o apóstolo Paulo, ele então repreende, quando o apóstolo Paulo repreendeu ele, melhor dizendo, repreendeu ele, e depois o apóstolo Paulo, orando, pediu ali, agora você vai ficar cego. E ele então, o Elimas, ficou cego. Porque ele ficou cego, ele impedia, entre muitos aqui, impediu o Sérgio Paulo, de ouvir a palavra de Deus e enganá-lo com muitas mentiras. E na mesma hora que ele ficou cego, o Sérgio Paulo, que ouvia a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, ele teve essa oportunidade de crer nesta verdade. Então, enquanto o outro impedia, enquanto o outro não acreditava, e o Sérgio Paulo, acreditou na palavra de Deus que Paulo estava pregando. Então, quando ele acredita na palavra de Deus, ele então começa a ouvir o apóstolo Paulo, a entender a mensagem e receber a mensagem de Deus. O seu coração agora se abre, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, a ponto de ele entender e se converter ao Senhor. E aqui a gente vê duas pessoas diferentes, o Sérgio Paulo e o Elimas. Enquanto o Sérgio Paulo acreditava, ele estava com o coração aberto para ouvir a mensagem. O outro estava com o coração fechado e ainda impedia que o seu amigo pudesse ouvir a mensagem de Deus. E tem muita gente assim. Tem muita gente que impede de você ouvir a verdade. Tem muita gente que impede de ouvir, de ver você, ou de querer que você faça o certo. Impede para você não fazer. Tem pessoas que querem impedir o seu caminhar na verdade. Querem impedir o seu caminhar na retidão. Muitos podem dizer para você, você é muito certo. Você não faz isso porque você é o certinho. Sim, seja o certinho porque você segue a Cristo. Então, não é por influência de um, é por influência de outro. Não é aqui, porque se fosse pela influência do Elimas, o Sérgio Paulo ainda estaria vivendo na escuridão. Mas, ele, quando o apóstolo Paulo pregou, ele abriu o coração para o apóstolo Paulo e recebeu a palavra de Deus. E entende a palavra de Deus. E ali, quando ele entende, ele se converte. Então, duas histórias diferentes. Elimas não só rejeitou a mensagem da salvação, como também quis atrapalhar o amigo de entender também a Escritura. Isso, porém, não impediu da ação do Espírito Santo. Paulo não desistiu da pregação. Essa história nos leva a pensar sobre que tipo de amigo que somos. E essa semana aqui é a semana do amigo, né? Dia
20, no dia do amigo, então o Elimas, amigo, como que diz o ditado, amigo da onça, não queria que o amigo entendesse a mensagem da verdade. Então tome cuidado com aqueles amigos que não querem que você siga o caminho da verdade, que siga o caminho de Cristo, siga o caminho da paz, siga o caminho da união. Destes, foge deles, escapa deles, vai para longe deles, porque não são boas pessoas, boas recomendações, não são bons exemplos, não são boas companhias. E as más conversações corrompem o bom costume. Então, muito cuidado com essas pessoas, tipo Elimas, que além de não querer Jesus, não quer que os outros queiram Jesus. Além de não querer falar a verdade, andar na verdade, também não quer que os outros queiram andar e falar a verdade. Ok? Quando ele chega ali, então, este ponto, ele sai, começa aí em Pafos, Salamina aqui, ele atravessa, vai para Pafos. Quando chega em Pafos, agora já é, aqui é o nosso tópico 1. Nosso tópico 1. O nosso tópico 2 vai falar sobre a parada em Antioquia e Listra, para explicar as escrituras, quem? O apóstolo Paulo. Da ilha de Chipre, os missionários pegaram outro barco até a região da Panfilha e pararam em Pergue. Depois, João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Então, vamos lá. Depois daqui, de Pafos, ele vai para essa região aqui da Psídia, que é a Antioquia aqui da Psídia, e eles param em Perge. Então, bora lá. Aqui. Eles param aqui em Perge. Quando eles param em Perge, aqui em Perge, João Marcos, aqui, ó, que estava mais ele, que esse aqui, João Marcos, é João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Para título de compreensão, quem escreveu esse Evangelho de Marcos. Então, esse Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, e João Marcos não foi discípulo de Jesus. Discípulo, não, ele não foi um dos 12, não, que escreveu o Evangelho de Jesus, para você ter esse entendimento. Que João Marcos. Quando chega aqui em Perge, João Marcos, ele deixa de seguir Paulo e Barnabé e ele volta para Jerusalém. João Marcos aqui, ele deixa em Perge. Mas eles continuam. Paulo e Barnabé saem e viajam para Antioquia da Psídia, que essa aqui é Psídia, ele vai de Perge, ele vai para Antioquia da Psídia. Aí quando chega em Antioquia da Psídia, aqui já é o tópico de número 2, tópico 2, aqui é o tópico 1, tópico 2. Quando ele chega em Antioquia da Psídia, como diz o nosso comentarista aqui, a mensagem mais longa do apóstolo Paulo, Antioquia da Psídia. É encontrada lá no livro de Atos, em Antioquia da Psídia. Aí ele começa a explicar às pessoas que estão ali em Antioquia da Psídia, nas sinagogas, mostrando que para os judeus que o Senhor Jesus era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então, como diz nosso irmão aqui, na sinagoga de Antioquia, então Paulo pregou para que os judeus entendessem a promessa do Messias e que ela foi cumprida em Jesus. Então, ele começava a ensinar para as pessoas aqui em Antioquia da Psídia que Cristo era o Messias, que, baseado nas Escrituras, aquele que viria de uma virgem, aquele que viria da descendência de Davi, aquele que iria morrer no madeiro, aquele que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, tudo que estava escrito nos profetas, nos salmos, na lei, então, cumpria-se em Cristo. E lá em Antioquia, o apóstolo Paulo, com Barnabé, ensinava isso para as pessoas, para que eles entendessem que o cumprimento da promessa do Antigo Testamento termina em Cristo. Aquela antiga aliança vem agora culminar na nova aliança que é em Cristo Jesus, que é a concretização da promessa. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Antioquia. E quando chega ali em Antioquia, ele pregando para aquelas pessoas, os judeus presentes na sinagoga aceitaram a mensagem. Entretanto, eles não gostaram que os não-judeus estivessem também ouvindo a pregação do Evangelho.
E daí provocou aquela multidão, aquele conflito, e Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade, ali de Antioquia. Foram expulsos da cidade. Então, aqui em Antioquia, muitos judeus aceitaram o Evangelho de Cristo. Mas muitos não aceitaram que outras pessoas, ou os gentios, não judeus, pudessem ouvir a mensagem. Eles aceitaram, ele queria esta promessa só para eles. Não queria que os gentios também tivessem acesso a esta mensagem. Não queria que os gentios também tivessem condição de salvação. Isso é um absurdo. Porque Jesus mandou ele pregar para todo mundo. Então, todos têm direito à salvação e sem distinção de raça, de cor, seja o que for. Todos têm que ter acesso à salvação em Cristo Jesus. Então, o Evangelho é para todos. Tem que ser pregado para todos. Mas, infelizmente, nem todos querem receber o Evangelho. Como a gente viu aqui com Elimas, ele não quis receber o Evangelho. Então, muita gente não vai querer receber o Evangelho. Mas nós temos o direito de pregar o Evangelho para todos, diferente daqueles irmãos daqui de Antioquia. Os judeus recebiam a palavra e diziam, não, essa promessa é para nós. Mas existe aqui no nosso meio gentios, ou seja, pessoas que não são daqui, não são judeus. Então, eles não merecem não receber a mensagem de salvação, segundo eles. Por isso que eles ficaram tão revoltados, que o apóstolo Paulo falou, não, o evangelho é para todo mundo. Eles expulsaram Paulo e Barnabé daqui de Antioquia. Quando ele é expulso de Antioquia, ele então, a próxima parada seguinte é em Icônio. Para Antioquia aqui, ele vai para Icônio. E fica aqui em Icônio. Quando chega em Icônio, Paulo e Barnabé encontram a mesma oposição dos judeus em relação aos não-judeus. A mesma posição dos icônios foi a mesma dos irmãos aqui, dos irmãos de Icônio, dos irmãos aqui de Antioquia. Também aceitaram, receberam o evangelho de Cristo, mas não queria que os não-judeus recebessem o evangelho de Cristo. Fazia acepção de pessoas, como que eles não tivessem direito à salvação em Cristo Jesus. Aqui também, Icônio, isso aconteceu. Por isso os missionários precisaram fugir para as regiões vizinhas. Então, eles fugiram dali para a região vizinha. Eles partiram e chegaram em Listra. Então, ele sai de Icônio e vem para Listra. Quando chega em Listra, onde um paralítico é curado, quando o paralítico é curado ali em Listra, quando as pessoas veem aquele milagre, pensa logo que Paulo, aqui em Listra, pensa logo que Paulo e Barnabé eram dois deuses. E Paulo, não, pare com isso, que é isso? Não é assim não. Aí ele chama Paulo de Mercúrio, Paulo, Deus Mercúrio, e chama Barnabé de Júpiter. Paulo, Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Ou, que quer dizer também Zeus e Hermes. Zeus e Hermes. Então, Mercúrio e Júpiter. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé diz para eles, não, que é isso? Não, vocês devem se arrepender dos seus pecados. Esse milagre aqui não foi nosso, não. Aí o apóstolo Paulo reprovavam esses títulos que eles tinham recebido de ser chamado de um Deus. Não, eles disseram para o povo que precisava se arrepender dos seus pecados e reconhecer o verdadeiro Deus vivo que ele estava anunciando. Então, os apóstolos estavam lidando com um grupo que não estava familiarizado com a história de Israel. Então, aquele povo não conhecia a história de Israel, não conhecia a história dos hebreus, não conhecia a história de Davi. Então, eles ensinavam para aquelas pessoas. Por isso que eles dedicaram algum tempo ali para mostrar quem era o Criador dos céus e da terra. O Criador escrito lá em Gênesis, que dá alegria e abundância aos que servem. Porém, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que eles matassem animais em sacrifício dos dois, de Paulo e Barnabé. Isso acontecia lá em Listra. Então a gente observa que em Listra é um povo muito idólatra, era um povo muito idólatra. Muito idólatra. Quando viu aquele milagre, começaram a chamar logo os dois
de Mercúrio e de Júpiter ali em Listra. Os apóstolos não receberam aquela adoração. Isso é interessante também. Eles não receberam aquela adoração. Então hoje muita gente está recebendo essa adoração. Adoração, toda a glória e toda a honra tem que ser sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele sai agora, termina o seu ponto aqui em Listra, reprova essa atitude dele, e aqui o segundo tópico termina e vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico, a última fase da história, os judeus de Antioquia da Psídia e Icônio, é aquele que nós falamos lá, Antioquia da Psídia e de Icônio, que não gostavam de Paulo, seguiram o apóstolo até Listra. Olha, esses irmãos aqui que não gostaram, seguiram o apóstolo até Listra. Quando chegaram lá em Listra, juntaram uma multidão. Eles causaram um grande tumulto e apedrejaram o apóstolo Paulo. Eles apedrejaram. Depois disso, Paulo e Barnabé foram para Derbe. Então, aqueles irmãos da Antioquia, aqueles judeus que não aceitavam que Cristo era para todo mundo, que era para os gentios também, tanto em Listra aqui quanto em Antioquia, eles foram até tanto em Antioquia como em Icônio, eles foram até Listra para perseguir os irmãos. Então, aí a gente vê que mentalidade diabólica mesmo, que atitude diabólica. Vai até Listra para perseguir os irmãos, é que apedreja Paulo. E apedrejar não é fácil não, ser apedrejado. Imagina uma pedrinha, uma brita que já dói, imagine ser apedrejado. Apedrejado, então os irmãos fogem para Derbe. Aqui é o terceiro tópico. Foge para Derbe. Quando chega ali em Derbe, que eles são apedrejados aqui em Listra, ele foge para Derbe. Certo. Aqui o apóstolo Paulo até Listra, ali na cidade, junto com a multidão, eles apedrejaram o apóstolo Paulo. Depois Paulo e Barnabé foram para Derbe. Será que desanimaram em Derbe? Chegando lá em Derbe, será que desanimaram por aquelas perseguições, apedrejamentos? Não, claro que não. Eles seguiram a viagem, parando nos lugares onde tinham passado na ida, para dar ânimo aos irmãos recém-convertidos. Então, a força deles vinha do Espírito Santo. Assim, retornaram ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Lá Paulo e Barnabé fizeram um relatório sobre o que Deus tinha feito em cada lugar em que passava. Atos 14, o 26 e o 27. Após chegar aqui em Derbe, finalizou a sua primeira viagem missionária. Quando ele chega aqui em Derbe, ele volta, vai voltando, e quando ele vai voltando, ele vai confirmando Jesus Cristo na vida dos irmãos, dando força aos irmãos, dando ânimo, orando pelos irmãos, e aí ele retorna aqui para Antioquia da Síria. E quando chega aqui, ele dá um relato para os irmãos de tudo o que aconteceu nesta primeira viagem missionária, pregando o evangelho, dos milagres, das dificuldades, das conversões, das aceitações, das brigas, das pessoas que não aceitavam, das pessoas que queriam impedir que outros aceitassem, das pessoas que aceitavam, mas não queria também que os outros aceitassem. Aí a gente vê aqui, enquanto Elimas não queria aceitar e não queria que o outro aceitasse, a gente já vê lá em Antioquia e Icônio, eles aceitaram, mas não queria que os outros aceitassem. Então, diversos tipos de pessoas. O apóstolo Paulo passou por isso tudo, mas por amor ao evangelho de Cristo, por amor ao chamado que ele tinha, eles resistiram todas essas dificuldades, mas para cumprir um propósito que Deus tinha na vida deles, pregar o evangelho a toda criatura. Que você possa ser inflamado por esta palavra para pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, dê o seu legal aí e comente para a honra e glória do nome do Senhor. Se inscreva no canal, não se esqueça. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.